Oi, oi! Antes de fazer o exercício, eu vou falar um pouquinho sobre o tema para a gente ter uma noção do que é que está sendo feito, porque se for só resolver exercício solto, pode ser que algum conhecimento fique para trás e não dê o fechamento que a gente precisa, certo? Vamos lá. O que é calorimetria? Calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de calor. Então eu tenho que saber um pouquinho desses fenômenos para compreender os exercícios. Por exemplo, no dia a dia, como é que funciona o estudo de calorimetria no dia a dia? Por exemplo, suponha que você tem um copo de água e coloca esse copo lá em cima da chama do fogão, e depois de um certo tempo você nota que essa água que estava inicialmente a, 20 graus, passou para 100 graus, começou a ferver. O que aconteceu com essa água que ela saiu de 20 graus para 100 graus? Ela absorveu o calor e ela participou de um processo de calorimetria. E é esse estudo, as grandezas envolvidas, as variações, que é calorimetria. Ou seja, é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de calor. Essa troca de calor depende de algumas grandezas e nós temos que saber qual a relação entre essas grandezas. Para compreender isso aí, nós temos 3 formulazinhas. É preciso saber as 3, certo? Vamos lá. Quais são? A primeira, eu vou explicar o que é, qual o significado de cada grandeza dessa envolvida. A segunda e a terceira, cada uma delas tem um significado. Outra coisa, eu tenho que saber se esse calor absorvido é sensível ou é latente. Eu não sei se é do seu tema isso aí, mas é importante saber. Observe só, suponha que você tenha lá uma pedra de gelo e você traz ela para fora da geladeira, tira do congelador e põe em cima da sua mesa lá. Você percebe que durante um certo tempo esse gelo ainda fica gelo, e depois do lado dele, dessa pedrinha de gelo, suponha que isso aqui seja uma pedra de gelo, esse cubinho de gelo. Depois de um certo tempo, começa a empoçar água em volta desse gelo. E aí se você pegar um termômetro e colocar em cima dessa água, você vai perceber que essa água está a 0 grau. E esse bloco de gelo também está a 0 grau. Ou seja, durante o momento em que esse gelo está virando água, o calor não altera a temperatura. Ele absorve calor para virar líquido, mas não muda a temperatura. Então esse calor é chamado de calor latente. Então nós não vamos aprofundar muito em calor latente, porque os exercícios tratam de calor sensível. Mas é bom saber, quando o calor absorvido por um corpo faz ele variar a temperatura, produz uma variação de temperatura, esse calor é chamado de calor sensível. Quando o calor absorvido não altera a temperatura, acontecem mudanças de estado, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, nas substâncias puras, esse calor é chamado de calor latente. Por exemplo, o gelo absorve calor até virar líquido. Depois que ele virou líquido, a água produzida começa a aumentar a temperatura, mas durante o tempo em que está absorvendo calor, esse gelo para virar água líquida, ele não muda a temperatura, ou seja, o calor absorvido é latente. A água, quando ela começa a ferver, até o momento em que ela termina de ferver toda, evaporar toda, ela não aumenta a temperatura, ela permanece a 100 graus. E então esse estado em que ela fica mudando de estado físico, esse tempo é chamado de calor latente. E esse calor latente, a quantidade de calor latente fornecida depende da massa do corpo e depende do coeficiente de latência de cada substância. Ou seja, cada substância possui o seu latente de fusão, latente de ebulição. Agora vamos lá. O que eu tenho que saber dessas duas fórmulas aqui, que são as fórmulas que estão relacionadas aos exercícios em pauta? A primeira coisa, o que significa esse Q? Q significa quantidade de calor. Quantidade de calor. Qual o significado físico disso aí? É a quantidade de calor que é fornecida, que é necessária para fazer uma massa qualquer de uma determinada substância variar uma determinada temperatura. Ou seja, esse calor é chamado calor sensível. Essa quantidade de calor depende da massa da substância, M é massa, depende do calor específico, cada substância tem a sua condição única, né? Cada substância possui o seu calor específico, e depende da variação de temperatura.
variação de temperatura. Se eu saio de 10 graus e vou para 50 graus, a minha variação de temperatura, o ΔT, é de 40 graus. Se eu saio de 20 graus e vou para 100 graus, o ΔT, 80 graus. Então, a quantidade de calor fornecida, ou absorvida, ou perdida durante o fenômeno, depende da massa da substância, depende do tipo de substância, porque cada uma substância tem um calor específico, e depende da variação de temperatura. Por exemplo, um copo de água em cima do fogão, para variar de 20 para 40 graus, absorve determinada quantidade de calor. Para variar de 20 para 100, um ΔT maior, absorve muito mais calor. E cada corpo, de acordo com o tamanho do corpo, de acordo com a massa do corpo e de acordo com o calor específico da substância, cada corpo tem uma capacidade térmica. Capacidade térmica. A capacidade térmica depende da massa do corpo e depende do calor específico. Essa mesma capacidade térmica, que a gente chama de C, pode ser medida por quantidade de calor dividido por variação de temperatura. Ou seja, é a razão, a relação entre a quantidade de calor fornecida e a temperatura que variou. Essa razão chama-se capacidade térmica. Observe a diferença. Capacidade térmica é um C maiúsculo e calor específico um C minúsculo. Então, com esse conhecimento, a gente pode começar a resolver exercícios. E você vai perceber que os exercícios têm a ver muito com organização e coleta de dados. Vamos seguir? Agora vamos lá fazer os exercícios, que eu acho que com esse conhecimento dá para entender um pouquinho da matéria e começar a exercitar.